Quanto rendeu a nossa carteira de fundos imobiliários agora em agosto de 2023? Recentemente eu apresentei para vocês a nossa carteira de fundos imobiliários aqui do meu canal e das minhas redes sociais, né? Que é essa carteira aqui, tá? Hoje com R$ 44.730,80. Esse valor vai oscilando ao longo do dia e também nos próximos meses, né? Eu quero acrescentar aí novos fundos imobiliários a essa carteira e hoje essa carteira conta com esses fundos imobiliários aí. Mas antes de entrar especificamente na carteira e no rendimento respectivo dela esse mês, eu quero explicar a estratégia por trás dessa carteira, tá? A estratégia que eu estou utilizando nessa carteira hoje, ela é feita para ser até replicável em alguns aspectos na sua carteira. Para você pegar o melhor dessa estratégia hoje, que está sendo utilizada aqui nessa carteira e aplicar na sua carteira de investimentos em fundos imobiliários e até mesmo outros ativos como as ações, por exemplo. Por quê? Ela é uma estratégia de diversificação com a tendência de médio para alto risco. Como assim, Leonan? Traduz para o português. Basicamente, eu tenho aqui fundos imobiliários de baixo teor de risco, considerados de baixo teor de risco dentro de fundos imobiliários, tá? Não é um investimento de baixo risco, porque investimento de baixo risco é só na renda fixa. Fundo imobiliário é renda variável, tá? Então não é um investimento de baixo risco. Porém, o segmento ele é considerado de um risco um pouco menor, como fundos de tijolo, logística e até mesmo híbridos, tá? Que tem uma mescla ali de ativos e não oferece um risco muito alto. E também temos aqui alguns fundos de papel com bom rendimento, né? Que puxa o rendimento mensal da carteira e são sim um pouco mais arriscados, tá? E lembrando que a questão de risco ela é muito particular. Para alguns, fundos imobiliários são de médio risco ali. Já para outros investidores, fundos imobiliários representam ativos de médio para alto risco ou só alto risco de modo geral, por serem ativos de renda variável e oscilar o preço das cotas, tá? Porém, cada segmento tem a sua vantagem e desvantagem. Então nós devemos levar em consideração esses pontos, tá? Então, sem mais delongas, aqui estamos na carteira. O HGCR11, XPLG11, tá? BTLG11, KNCR11, MAL11 e MXRF11. Esses são os fundos imobiliários que compõem hoje a minha carteira aqui de fundos imobiliários. E aqui é a oferta do BTLG12, que é uma nova oferta aqui, uma emissão de cotas do BTLG11, tá? Agora, Leonan, por que essa carteira está aqui? 17 mil no HGCR11, 13 mil no XPLG11, 5 mil do BTLG11, 5 mil no KNCR11 e apenas 2.900 no MAL11 e apenas R$106 que eu vou expandir, calma, que eu vou expandir aqui o aporte no MXRF11. Porque a tendência que eu quero seguir nessa carteira é trazer um bom rendimento para ela sem abrir mão da segurança. Então eu estou dosando a aplicação em cada segmento. Eu aproveitei a alta da taxa de juros investindo no HGCR11, no XPLG11 majoritariamente e no KNCR11. Esses foram os três FIIs assim que se aproveitaram muito bem dessa alta de juros. E inclusive agora com o corte da Selic que está acontecendo aí e haverá novos cortes ao longo dos próximos meses, né? Também haverão oscilações aí tanto no valor das cotas de alguns fundos quanto na distribuição mensal de dividendos. Então eu trouxe dois exemplos aqui, tá? Que é o BTLG11 e o HGCR11. E o que aconteceu já com esses fundos imobiliários e já vou falar qual foi o rendimento aí dessa carteira esse mês e como que eles impactaram nesse rendimento, tá? No BTLG11 você tem aqui, ele saiu de R$ 107,48 para hoje R$ 102,50. São R$ 5 de diferença na cota. E como eu tenho 54 cotas, eu multiplico vezes 5, né? R$ 5 que eu perdi aí, entre aspas, né? Com esse fundo imobiliário, são R$ 250 a menos aqui na posição. Já o HGCR11 aqui, basicamente, ó, nos últimos 30 dias, por exemplo, ele não teve uma queda. Na verdade, ele subiu de preço. Ele teve aqui uma mínima de R$ 104 e subiu aqui para R$ 106,98 agora, né? 107 aqui está marcando nesse gráfico. Então, ele teve uma alta. Porém, o que aconteceu com o HGCR11, tá? O HGCR11 vai ter uma distribuição menor agora esse mês, tá? Então ela teve uma distribuição boa em junho, agora em julho teve uma distribuição um pouco menor e agora em agosto vai haver uma distribuição um pouco menor de dividendos e isso afetou obviamente a nossa carteira aqui de fundos imobiliários. Então é importante você saber que a taxa Selic ela influencia sim nos fundos imobiliários de maneira direta, tanto na atuação dos contratos
que esses fundos têm ali, que eles têm que ficar reajustando os contratos, e esse reajuste afeta tanto a cota quanto nos dividendos. O que vai acontecer agora, muito provavelmente com a queda da taxa Selic, é a migração de investidores da renda fixa para a renda variável. E a renda variável inclui os fundos imobiliários e ações, por exemplo. Consecutivamente, a cota deve subir de alguns fundos, inclusive de fundos de logística e tijolo, tá? E consecutivamente também você vai receber um dividendo um pouco maior pela valorização da cota. Porém, o dividendo em si aqui, esse número aqui que está aqui na Status Investing, ele vai mudar, tá? Ele vai ser alterado ao longo dos meses. Porém, você vai receber um valor aí páreo ao que você recebe hoje, ao que nós recebemos hoje na nossa carteira aqui de fundos imobiliários. Mas, Leonan, chega de enrolação. Quanto que foi o rendimento desse mês da nossa carteira de fundos imobiliários, né? Basicamente, essa carteira aí rendeu aproximadamente R$ 400. Sim, foi um rendimento bem menor do que o mês anterior aí, de 6 a 8% menor do que o mês anterior, porém, isso pode acontecer com qualquer investidor, lembrando que são ativos de renda variável. Então você vai encontrar tanto meses super positivos, que você vai conseguir um bom rendimento com a sua carteira de investimentos, e alguns meses aí que tendem a ter um rendimento um pouco menor, tá? Em relação aos ativos aqui de renda variável. Mas, de modo geral, nós estamos progredindo com essa carteira. Esses R$ 400 virarão novos fundos imobiliários para essa carteira. Eu vou trazer vídeos aqui de aquisição de novos fundos. Inclusive, estou trazendo novas análises aqui para esse canal. A última que eu lancei foi do HGLG11, que é um fundo de logística. Vou lançar análise de futuros fundos que eu vou estar adquirindo para essa carteira. E lembrando que, como você pode perceber, é uma carteira que ela não tem muitos fundos imobiliários. Ela tem um número suficiente de fundos imobiliários para que eu não precise ficar me preocupando muito com essa carteira. E se o fundo está indo muito mal ou muito bem, ela acaba se equilibrando entre essa quantidade de fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto de uma carteira entre 10 até no máximo 15 ativos, tá? Passou de 15, já começa a ficar muito complicado até analisar de maneira eficiente cada um desses fundos, tá? Então tem uma carteira que você consiga analisar os ativos presentes nela e que ela não te dê muita dor de cabeça para você ficar gerenciando os ativos ali. E para você saber exatamente qual fundo imobiliário comprar, como formular estratégias parecidas com essa que eu estou utilizando nessa carteira e gerar os melhores rendimentos possíveis com fundos imobiliários, inclusive ter uma planilha automática para gerenciar os seus investimentos, tanto a hora de comprar quanto a hora de vender, que eu acredito ser a hora mais difícil, que é a hora de vender as suas cotas para adquirir outras cotas ou realizar outros investimentos. Eu tenho um curso completo sobre fundos imobiliários. O link vai estar na descrição. Hoje, esse curso está com R$ 100 de desconto, que é uma campanha de incentivo para novos alunos que já está inclusa nesse link, tá? Então aproveite, entre no curso e hoje mesmo você já vai aprender algumas técnicas e estratégias para você utilizar nos seus investimentos em fundos imobiliários, visando gerar a maior rentabilidade mensal possível, tá? E se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui. Comente a sua opinião sobre a minha carteira, a nossa carteira de investimentos em fundos imobiliários, e qual foi o seu rendimento esse mês. Foi um rendimento um pouco menor? Foi um rendimento melhor do que o mês anterior? Comenta aqui o que está acontecendo também na sua carteira, e quem sabe alguma dúvida pode virar um futuro vídeo aqui no canal. Um grande abraço, bons lucros para você, e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!